Cada mês que se inicia, ou cada primeiro dia da semana, é sempre muito simbólico como uma nova chance de começar ou recomeçar algo. Por isso, é importante aproveitar esses marcos específicos para ir atrás do que você deseja. Mas é somente com uma mudança de atitude que é possível sair de um ciclo em que as coisas não acontecem para outro de grandes conquistas. Hoje, a nossa proposta é que você se concentre em um ciclo específico para começar a ter reais transformações no seu dia a dia. Neste vídeo, selecionamos 13 atitudes fundamentais para você iniciar essa nova fase na sua vida. Pratique, é a ação que vai mudar tudo para você. Bem-vindo ao Quinta Essência. Número 1. Prepare-se. Para começar uma nova fase na sua trajetória, é necessário incluir pequenas transformações no seu dia a dia e no modo como você se comporta em relação aos seus sonhos e objetivos. E como saber se realmente você irá suportar uma mudança de vida? Como saber se você tem a perseverança suficiente, a força suficiente, a clareza suficiente? Essa é a parte ruim. Não dá muito para saber com antecedência. Algumas dessas respostas surgem somente com a vivência. É preciso vivenciar uma mudança de vida para aí sim poder tirar algumas conclusões sobre você, suas características, suas dificuldades. Mas isso não impede de refletir bastante e analisar seus pontos fortes e fracos antes de fazer qualquer movimento rumo a uma mudança. Assim, é possível preparar-se ou fazer planos mais condizentes com suas próprias possibilidades. Número 2. Defina os seus projetos. O primeiro grande movimento que você precisa fazer é entender que é necessário definir projetos para colocar ideias em prática. Mas como fazer isso? Bom, antes de qualquer coisa, é preciso entender que os seus projetos são aquilo que você quer realizar e que, por isso, você precisará lutar por eles. Eles devem ser amplos e consistentes, até porque são os desejos e sonhos que você deseja conquistar para mudar de vida. Coloque no papel projetos para diferentes áreas da sua vida. Procure definir um projeto para a área pessoal ou na área da saúde ou em uma área de relacionamentos. Você pode ter o projeto de aumentar sua renda mensal ou reduzir suas despesas, por exemplo. Já na área da saúde, um exemplo de projeto pode ser emagrecer ou abandonar um hábito ruim. Outro projeto pode ser passar mais tempo com a pessoa que você ama, com seus filhos e por aí vai. Número 3. Não procure atalhos. É fato que qualquer coisa na vida que vale a pena vai exigir um esforço igualmente grande. Portanto, uma mudança verdadeira requer um processo bem definido. Não há atalhos, nem fórmulas mágicas, nem jeitinho rápido e fácil. É preciso agir. E agir é apenas uma microtarefa de um processo como um todo. Um processo é uma série sistematizada de ações com um foco específico que requer comprometimento e repetição, e é o que procede à verdadeira mudança. Uma vez que um processo esteja estabelecido, ele se torna um hábito, tornando a mudança permanente. Você só terá sucesso com a prática de alimentação saudável e atividade física se torná-las um estilo de vida. Entenda, o seu estilo de vida é que produz a verdadeira mudança que você procura. Em resumo, ação focada, comprometimento e repetição, hábito, estilo de vida. Número 4. Identifique o que você quer. Faça uma viagem ao futuro e vislumbre a si mesmo no próximo ano. Pare por um momento e reflita sobre quais conquistas você estaria comemorando. Comprar sua casa própria, perder peso, abrir seu próprio negócio. Identifique exatamente o que você quer sentir neste momento. Saber claramente o que você quer, quais seus projetos, é fundamental para o sucesso. Seu segundo passo vai ser estabelecer metas claras. Pense nos projetos como objetivos e nas metas como desdobramentos desses objetivos. A meta deve ser especificar, quantificar e determinar exatamente o que você deseja conquistar, que é o seu objetivo. Número 5. Transforme este objetivo em algo mensurável. Se perder peso é o seu objetivo, ele deve ser traduzido em perder 10 quilos. É essencial definir o número e ir atrás dele.
Da mesma forma, se seu objetivo é começar um negócio próprio, você precisaria identificar o número para isso, faturamento, lucro, quantidade de clientes. Transformar sua mudança em algo mensurável é muito importante, pois progressos subjetivos não podem ser medidos. Se você não consegue medir o progresso do seu objetivo, ele não é real, ele não se tornará um hábito e muito menos um estilo de vida. Mas não tente fazer uma revolução repentina. Vá aos poucos, estabeleça metas periódicas ao longo do trajeto, celebre as pequenas vitórias e se mantenha firme para não largar no meio a jornada rumo à conquista dos seus objetivos. Número 6. Quebre o objetivo final em pequenas tarefas diárias. Após identificar e quantificar o que você quer alcançar, quebre esta conquista em pequenas tarefas diárias ou, no máximo, semanais. Que rotina diária fará com que você alcance seu objetivo? Por exemplo, se você quer comprar sua casa própria, você precisará diariamente controlar seus gastos para no final do mês investir exatamente o montante que havia planejado poupar. Se seu objetivo é perder 10 quilos, seu foco diário é se exercitar por 30 minutos e retirar o açúcar e carboidratos de alto índice glicêmico, pães, farinhas e doces, da sua alimentação. Quanto mais simples forem suas tarefas, mais simples será o caminho para executá-las e progredir diariamente em busca do seu objetivo. É importante destacar que, uma vez listadas as tarefas, você deve se ater somente a elas e priorizá-las completamente. Isso significa deixar de lado outras atividades que lhe consomem tempo e energia, como redes sociais, assistir a jogos de futebol ou séries de televisão. Essa atitude é necessária porque é imprescindível que você se comprometa plenamente com a execução das tarefas. É isso que irá determinar se a sua vida será incrível ou se tudo continuará como está. Número 7. Identifique o que ameaça sua nova rotina. Em outras palavras, você precisa identificar o que não está funcionando. É aquele velho ditado: a definição de insanidade é continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Em outras palavras, as escolhas que você fez no passado resultaram nas consequências que você tem agora. Se você está endividado ou acima do peso agora, a culpa é das más decisões que você tomou no passado. No intuito de cumprir a rotina diária que você definiu, é necessário identificar exatamente o que vai te impedir de cumpri-las. Por que você falhou nos últimos anos? Que coisas você precisa parar de fazer para alcançar seus maiores objetivos agora? Você está gastando horas do seu dia por coisas improdutivas? Você está pulando de uma ideia para outra sem ter um plano de ação? Você está se apegando a crenças limitantes que te impedem de fazer a mudança? Como não ter dinheiro, não tenho tempo, não tenho conhecimento. Caso você queira enfrentar a parte mais difícil do processo, que é comprometimento e repetição, você tem que fazer uma profunda reflexão sobre sua vida e descobrir tudo que está frustrando o seu processo. Tudo se resume a uma coisa: suas escolhas. A grandeza é um monte de pequenas coisas feitas diariamente. Número 8. Quais são as suas escolhas? Quais os maus hábitos que estão roubando seu tempo e impedindo seu progresso? No final das contas, se você não tem o que você quer, é por causa de uma única coisa: você simplesmente não está fazendo o sacrifício necessário. Você está escolhendo ações não relacionadas com seu objetivo. Número 9. Lide com as ameaças identificando onde elas são vencidas e perdidas. A maioria das pessoas lutam suas guerras no campo de batalha errado, resultando em derrotas atrás de derrotas. Se você apenas soubesse onde e como lutar, você teria pelo menos uma chance de criar a mudança que você quer. Por exemplo, se você quer perder 10 quilos, você tem que identificar onde a batalha é vencida e onde ela é perdida. A maioria das pessoas pensa que a batalha é vencida na geladeira. Se você pensa assim, já está derrotado. Essa guerra deve ser lutada no supermercado. A partir do momento que você coloca produtos saudáveis no seu carrinho de compras, é o momento em que você ganhou a guerra. Uma vez identificados seus campos de batalhas, seus maus hábitos estão prontos para serem atacados. Então, como atacá-los? Utilizando seu natural instinto humano de buscar os caminhos mais fáceis, ou seja, com menor resistência. Em outras palavras,
Faça com que seus maus hábitos sejam realmente dolorosos para serem mantidos. Torne-os inconvenientes. Por exemplo, se você quiser comer um pote de sorvete, terá que ir até o supermercado, comprá-lo e então voltar para casa. Nada muito complicado, mas certamente não muito conveniente. Se você quer sair das dívidas com cartão de crédito, simplesmente quebre-os ou pelo menos tire-os da carteira e guarde numa gaveta em casa. Toda vez que você quiser comprar algo quando estiver na rua, terá que voltar em casa, pegar seu cartão, enfrentar o trânsito até voltar ao estabelecimento e só então efetuar a compra. Novamente, nada muito conveniente. Lute com as estratégias que funcionam, fica a dica. Número 10. Mantenha um registro visual do seu progresso. É muito bom riscar da lista uma tarefa que acaba de ser completada. Ficamos com aquela incrível sensação de recompensa. É importante que para cada novo projeto ou objetivo que pretenda alcançar, fazer uma lista de tarefas que devem ser executadas até que o objetivo seja alcançado, e à medida que progredir, ir riscando as tarefas cumpridas. E quanto mais simples tiverem suas tarefas, desde que focadas no objetivo principal, mais fácil de colocá-las em prática diariamente. Se você conseguir finalizar diariamente pelo menos uma tarefa de cada mudança que você pretende alcançar, você vai experimentar a melhoria contínua. Após 30 dias, você perceberá resultados incríveis. Após um ano, você se surpreenderá. Número 11. Ter confiança em si. Ter confiança em si pode ser algo fácil de falar. Algumas pessoas podem até se auto-intitular confiantes porque têm sucesso em um trabalho ou porque têm dinheiro, entre outras conquistas. Mas a confiança em si não diz respeito ao que o mundo exterior fala sobre você. A confiança tem a ver com você acreditar em seus próprios potenciais, sem precisar receber o feedback externo para se autoafirmar. Você, em algum momento de vida, mais do que nunca, precisará acreditar em sua capacidade de superação, em sua força e competência. E, acima de tudo, você precisará ter confiança em si para espantar o medo do fracasso e seguir adiante. Número 12. Parar de insistir e começar a persistir. Quando insistimos, repetimos atitudes esperando que o resultado seja diferente. Mantemo-nos imutáveis, aguardando uma mudança do entorno. Quando persistimos, aprendemos com os nossos erros, buscando conhecimento e tentamos novamente, mas de um jeito diferente. Vamos transformando-nos à medida que as respostas da vida vão chegando. Adaptamos-nos à realidade e buscamos novos caminhos para o que queremos. Mudar de vida é revigorante. É como se você estivesse no comando, no controle de sua própria vida. Nada de viver no piloto automático. Passar pelas dificuldades de uma mudança de vida vale muito a pena, pois você adquire uma resiliência e uma confiança insuperáveis. Conseguir sobreviver e viver fora da sua zona de conforto gera um sentimento muito agradável de bem-estar. Você adquire a capacidade de perder o medo diante das dificuldades e sente que não importa o que aconteça, você terá sempre a capacidade de se reinventar. Os processos de descoberta, de superação, a perda do medo, valem qualquer esforço. Comece! Número 13. Inicie com um desafio de 30 dias. Para começar, sugerimos um desafio de apenas 30 dias. Escolha um objetivo, quebre-o em várias tarefas diárias e veja como funciona para você. Você vai perceber que este desafio vai quebrar muitas crenças limitantes em sua vida. Enquanto nos primeiros dias será aquela luta para executar cada tarefa, após algumas semanas você vai descobrir, por exemplo, aquela frase "eu não tenho tempo" era simplesmente uma mentira que você contava para si mesmo apenas para não ter que deixar de fazer tarefas improdutivas. Não interessa o momento que você está passando agora. Priorize a mudança em sua vida. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que esse e outros vídeos do Quinta Essência cheguem a outras pessoas também. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!